E eu tô cansado de ver uns comentários espirituosos sobre alguma coisa que aquele cara ou aquela pessoa não, nem entende direito. Uhum. E se a gente for pro lado da honestidade intelectual, é muito comum também tu ouvir uns comentários de gente que tá sendo só um babaca, né? O Uhum. cara, ele subverte completamente o que você tá falando pra caber num discurso qualquer, né? Isso é um troço que enche o saco também. Mas, entendi, assim, eu já ouvi, na verdade, que tá tudo bem tu meio que ter a tua espiritualidade, tu e tuas crenças quietinho no teu quarto lá, mas aparentemente isso não é bíblico, Não. né? Aliás, isso é uma tendência perigosa. O Yuval Harari, ele é um autor controverso. Que ele escreveu Homo Deus, Homo Sapiens e Lições para o Século XXI. Mas uma das previsões que ele faz lá, e ele é embasado. Quando eu estou citando o Yuval Harari, como eu cito outros autores aqui, não significa que eu subscreva 100% do que eles dizem. Mas com aquele ponto ali, eu estou de acordo. Você está entendendo? Eu não sou católico. Mas quando a Igreja Católica levanta com relação à moralidade do casamento contra a aborto, eu concordo em gênero e grau, é nesse sentido. Entendi. E o Yuval Harari, ele mostra que nós estamos entrando numa tendência cada vez mais egocêntrica, egolátrica e individualista. Sabe quais que são as perspectivas futuras do sexo? Ah, A máquina. porque aí tu nem precisa de outro ser humano. Não precisa de ser humano. Porque fazer sexo com um ser humano é um saco. Porque, às vezes... Ou tu tem que convencer ou tu tem que pagar. Não, É ruim exatamente. mesmo. É verdade. Não, vamos colocar a linguagem clara aqui. Às vezes o camarada tem um orgasmo. Tô falando de sexo e você vê que crente também fala de sexo abertamente. O camarada tem um orgasmo, a mulher ainda não teve. Aham. Às vezes ela tem rápido demais e ele ainda precisa mais. Às vezes ela precisa de uma preliminar que ele não tá afim de dar. Aham. Você tá entendendo? Às vezes ela cortou o cabelo do jeito que ele não gostou. Depois, às vezes, tem um cheiro. Às vezes um termina, quer virar pro canto e dormir. O outro quer ficar... Então, como ele não quer ter o trabalho do relacionamento, a máquina é melhor. Que a máquina você fantasia, sem crise, sem resultado, não vai ter filho Aham. indesejado aparecer, não vai ter ninguém amanhã te ligando para saber como é que foi sua noite, cobrando por que você não ligou de novo. Aham. Então a tendência, e já estamos vendo isso no Japão, muitas coisas que estão acontecendo em outros países, assim como Japão e Estados Unidos, vão chegar aqui daqui a pouquinho. O índice de japoneses comprando aquelas bonecas mecânicas cada vez mais parecidas com a mulher de verdade, e algumas já robóticas. Aquilo é muito assustador. Assustador, na verdade. mas o número tá grande. E tem alguns que já estão pedindo já casamentos formais. No Brasil, que já tá, o que pareceu uma piada no início, o bebê reborn, Aham. agora você tá vendo que é uma realidade. Tem muita mulher que tá tendo bebê reborn. Por quê? Olha que interessante a loucura da sociedade moderna. Eu quero ser mãe sem pagar o preço de ser mãe. Eu quero fazer sexo sem ter o preço do compromisso. Eu quero ter alguém sem ter o preço do consumismo, do compromisso. Então, nessa situação, é melhor trocar os seres humanos pela máquina, pela inteligência artificial. E cada vez mais. E, gente, isso é ridículo. Isso é uma loucura coletiva. E a gente não para ver essas loucuras. Aí é curioso que quando a gente vê alguns progressistas falando, principalmente em rede social, eles detonam muito os erros das igrejas. Não, crente é ultrapassado, acredita nisso, naquilo. Mas ele não para fazer uma alta crítica sobre a sociedade que nós estamos vivendo. Olha que estupidez. Numa época em que fala tanto de ciência, não sabe mais dizer o que é mulher. Porque agora é você que decide o que você quer ser. A biologia morreu. A biologia morreu. Olha que interessante. Vamos fazer uma crítica agora à sociedade, já que criticam tanto as religiões, vamos criticar a sociedade. A biologia morreu. Esses dias eu vi uma menina num debate querer justificar o aborto dizendo o seguinte: não, o feto é um ser vivo, mas não é vida. Isso é um argumento bem ruim, né? É péssimo. A outra pessoa assim, mas é um ser vivo de qual espécie? Não, ele é um ser vivo, mas não é vida. Eu... E só antes que você fale, eu não tô pensando uma menina da rua, não.
é estudante de sociologia de escola pública. Muitas pessoas que fazem esse tipo de argumento, estudo de sociologia, de humanas, essas coisas estão adentrando as universidades. Uhum. E nós temos uma galera grande defendendo essas coisas. E o idiotismo está tomando conta... Desculpa, eu vou te deixar falar só para desabafar isso aqui. O idiotismo está tomando conta de tal maneira que hoje você está tendo que defender e argumentar o óbvio, com o risco de ser linchado, ou como é que fala na internet quando a pessoa... Cancelado. Hoje eu não posso mais defender o óbvio lulante. Você não pode defender o óbvio lulante. Então, sabe, é complicado. De vez em quando me perguntam o que eu acho sobre esse tipo de pauta, e é sempre um assunto complexo, difícil e que inflama as paixões, por exemplo, o assunto do aborto, né? Do meu ponto de vista, cara, pessoalmente, eu sou contra, sabe? Eu jamais, você não vai ser, assim, hoje ela é minha esposa, mas se tivesse acontecido da gente dela engravidar sem a gente querer, eu não vejo que eu não faria, sabe? Pediria, não mencionaria aborto, né? Mas existe uma outra métrica que ela não é espiritual, ela é física mesmo, existem alguns casos que não tem jeito, meio que O incesto, é lógico que, para ser honesto com a resposta aqui, eu tenho que dar as visões. No entendimento católico, o aborto é crime em qualquer circunstância. Outros ramos do cristianismo, a igreja adventista, por exemplo, algumas igrejas evangélicas, entendem que há situações excepcionais. Você está entendendo? Uma menina que foi... violentada. Por o próprio pai. Às vezes engravidou. Às vezes uma menina de 7 anos, 8 anos. Então, se bem que a posição adventista, para ser coerente aqui, estou falando da igreja adventista porque é a minha igreja, mas cada um pode falar da sua aí, não é? Não significa que a igreja fala assim, vai lá e aborta. Não. A igreja diz que quando é um caso excepcional como esse, quem que tem que decidir sobre isso? É a família com orientação de profissional da medicina. E o papel da igreja é dar o apoio espiritual e o conforto espiritual até na questão da culpa e tudo mais. A igreja não está falando, vai lá e aborta nesses casos. É bom deixar isso claro. Mas também não está falando que vai excluir. Agora, o problema, e é lógico que para um católico isso aqui não vale. O católico acha que mesmo em situações de extremas, não se deve interromper a gravidez. Mesmo em situação de risco da morte, tem que deixar a natureza. Essa é a posição católica e eu já coloquei a posição adventista. Agora, é lógico que o que a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto é não tornar a regra, a exceção, em regra. O problema não é o cachorro bater o rabo, é quando o rabo começa a bater o cachorro. Você tá entendendo?